ponto e perceber que o narcotráfico hoje organiza a violência, exerce um poder paralelo ao poder do Estado e organiza uma destruição da democracia. O lugar hoje que é mais paradigmático dessa realidade é o México. No México, hoje, o narcotráfico, inclusive, censura a imprensa. Hoje, quem pode ver, os jornais locais daquela região, onde aquelas 100 pessoas foram mortas, não puderam publicar aquelas notícias porque o narcotráfico ameaçou os jornalistas. Chegaram a ponto de assumir uma cadeia de notícia para noticiar aspectos relacionados a eles. Portanto, nós temos que transitar. E o próprio México hoje está discutindo essa transição mais fortemente. Uma política baseada em princípios como o respeito aos direitos humanos, a racionalidade, a proporcionalidade, a abordagem de redução de danos, a ação de prevenção e garantia de direitos onde há vulnerabilidade. Eu quero aqui, na experiência brasileira, destacar dois aspectos importantes da experiência brasileira. O primeiro é o programa PRONASSE. Como é que esse aspecto do uso de entorpecentes está vinculado à exclusão social, ao abandono. Inclusive no crack. As situações do crack demonstram o abandono de jovens, de adolescentes, de crianças. Portanto, esse programa tem buscado levar Estado aonde não há Estado, para diminuir a vulnerabilidade e tratar o tema de drogas na sua devida proporção. Outro aspecto importante tem sido na abordagem policial. O Rio de Janeiro tem dado um exemplo para o Brasil das unidades policiais pacificadoras. E também discutiu o fomento ao desenvolvimento de pesquisa no continente. Como que eu creio, como parlamentar, qual o debate que nós temos feito no Congresso Nacional? Eu levei esse debate ao governo. No governo tem vários ministros que concordam com esse debate, na oposição também, caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Entre os candidatos hoje de oposição à candidatura de situação, o Brito Sampaio esse dia defendeu a legalização da maconha. Portanto, há no Brasil um debate importante. Como é que nós entendemos que esse debate deva ser tratado? Em primeiro lugar, descriminalização do uso e da posse. E aí, a melhor experiência é a experiência portuguesa, que eu não pretendo aqui discorrer sobre ela, eu acho que todos aqui conhecem a experiência portuguesa que descriminalizou o uso de posse, debilitou o mercado, porque descapitalizou o mercado, conseguiu resultados positivos, inclusive no sentido de diminuir o consumo entre os jovens. A experiência portuguesa, porque nós somos também um país de colonização portuguesa, é uma experiência positiva. Importante dizer, um segundo aspecto, a introdução de penas alternativas. Eu tenho aqui o debate que foi trazido pela professora Luciana Monteiro, demonstrando que a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, discute agora a possibilidade de penas alternativas para os chamados traficantes. A inconstitucionalidade do impedimento da progressão de pena para os chamados traficantes. Então, nós entendemos que essa deva ser uma medida da transição dessa política. Em terceiro lugar, a diferenciação entre usuários e traficantes. Há N condições que a lei não abarca e que muitas vezes a pessoa que é usuário, que depende do seu uso, tem uma quantidade maior enquadrada como traficante. A questão de ampliar as possibilidades de redução de dano para troca, para uso de outras substâncias em tratamento e o debate do uso terapêutico da maconha necessário para discutir o tratamento de algumas doenças que outros países têm uma visão mais avançada. E eu creio que nós temos que discutir a legalização do uso de drogas no nosso país e internacionalmente. Agora, por quê? Porque você só esvazia esse mercado violento se você legalizar. Você só permitirá o uso adequado se tiver no plano
esclarecimento e do debate público. Portanto, nós estamos fazendo uma discussão com o Conselho Nacional de Política de Drogas, com o Ministério da Justiça, e eu pretendo oferecer ao Congresso Nacional uma medida, depois das eleições, nesta direção. O debate do Conselho Nacional vai apontar um núcleo legal importante, e eu vou complementá-lo com ideias que eu creio que não são consensuais naquela instância, mas que eu acredito um pouco da descriminalização do uso da posse, e a composição da lei. Por último, nós defendemos que temos que articular uma política internacional. Está aqui o Rolo Matisse. Eu vejo que o órgão que ele atua é um órgão que precisa sofrer uma crítica, esse gradualismo exagerado está presente nesse órgão, e nós precisamos aqui observar. Por quê? Porque se a humanidade, se o mundo inteiro tem medo, receio de legalizar, para não construir uma outra indústria, como a indústria do cigarro, a indústria do álcool, nós podíamos trabalhar uma regulação que não construa uma indústria capitalista em torno desse tema. Não é? Que você não alavanque uma indústria capitalista, mas que tenha uma produção sem fins lucrativos, que não precisa ser estatal, mas que possa dar conta do direito daquele que quer usá-lo, tendo todos os esclarecimentos, tendo todos os cuidados, tendo toda a proteção do Estado, evitando a piora do uso de drogas, do padrão de uso de drogas, que não existe pelo proibicionismo. O crack é resultado do proibicionismo. Portanto, eu creio que nós teríamos que levar para os órgãos internacionais o necessário debate de uma transição para uma política de legalização ou restrições. Não pode ter anúncio de televisão, não pode ter anúncio em jornais, não pode incentivar o uso, não pode, tem que ter um grande programa de prevenção e atenção à saúde, mas que não pode construir uma indústria capitalista que alavanque o consumo e se interesse pela reprodução desse consumo. Eu acho que só assim nós vamos poder migrar de uma política que tem um forte conteúdo de violação à Constituição, aos direitos humanos, inclusive no país que mais preza a sua Constituição nos Estados Unidos, para uma política de atenção, de saúde, de prevenção, de respeito e de diminuição dos danos relacionados à violência desse mercado de drogas.